Olá, pessoal. Sou o professor Jonathan Perotti. Eu sou do curso técnico em finanças. Nossa disciplina é estatística aplicada e hoje a gente vai falar sobre a introdução à estatística. Pessoal, a estatística ela é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização e a análise e o registro de dados por amostras para auxiliar a tomada de decisão. Então, inicialmente é feita uma pesquisa. Nessa pesquisa, a gente faz a coleta dos dados. Esses dados, a gente faz a análise, onde essa análise nos gera algumas informações. E essas informações que são geradas, elas subsidiarão a tomada de decisões através dos novos conhecimentos que elas proporcionam. E esses novos conhecimentos gerados por essas informações, muitas vezes, eles fazem com que surjam novos problemas, ou seja, novas variáveis a serem pesquisadas. Então, essas informações geram conhecimento, e esse conhecimento faz com que a gente queira pesquisar novas coisas. Então, na verdade, é um processo cíclico. Você tem um problema, uma necessidade, aí você, eu vou fazer uma pesquisa para tentar solucionar esse problema. Aí eu penso algumas possibilidades de pesquisa, essa pesquisa me gera dados, esse dado me gera informações, e essas informações nos geram conhecimento, onde esse conhecimento, às vezes, soluciona o nosso problema, mas às vezes geram novos questionamentos, que faz necessário fazer novas pesquisas. Então, essa é a ideia geral da estatística. Dois conceitos são fundamentais na estatística, que é o conceito de população e de amostra. A população é um conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. E a amostra é um subconjunto da população, cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Então, você tem uma população maior, isso aqui esse diagrama para representar. A população é o que é toda a disponibilidade que você tem para ser pesquisado, é o conjunto maior. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa populacional, uma pesquisa no Brasil, a sua população que você tem disponível é a população do Brasil, mas nem sempre você vai pesquisar em toda a população, como, por exemplo, as pesquisas eleitorais. Você pega apenas uma parte da população brasileira para identificar, por exemplo, a intenção de voto para presidente. Então, você vai pegar apenas uma amostra. Certo? Se a pesquisa vai precisar de toda a população brasileira, esse é o chamado de censo. Né? O censo ele pega toda a população brasileira. Mas muito comum pegar apenas uma parte da população. E essa parte é chamada de amostra. Por exemplo, aqui, com o objetivo de fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do IFMA, foi feita uma pesquisa em 150 alunos. Na verdade, foi feita uma pesquisa e 150 alunos responderam. Qual a população em estudo e a amostra escolhida? Então, aqui, a população. Como a pesquisa foi feita no IFMA, a população são todos os alunos do IFMA aqui. Caso todos os alunos do IFMA estavam disponíveis para ser pesquisado. Então, a população aqui são todos os alunos do IFMA. E qual a amostra? A amostra foram os alunos que responderam à pesquisa. Certo? No caso aqui, os 150 alunos que responderam, eles representam a amostra. Pessoal, quando você faz uma pesquisa, você tem as variáveis. O que é essa variável? É o objeto de estudo, ou o item investigado. E essas variáveis, é o que você está pesquisando. As variáveis, elas classificam em quantitativas ou qualitativas. As variáveis quantitativas, elas se classificam em discretas ou contínuas. Primeiro eu estou falando aqui das quantitativas, onde essas variáveis quantitativas elas são aquelas que apresentam números como respostas. Quantitativas representam quantidades. Certo? Então, as quantitativas, a discreta, ela assume apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável e resultam de uma contagem. Então,
Por exemplo, número de filhos, quantidade de cursos. Essa variável quantitativa discreta é quando você trabalha com resultados com números inteiros. Quando você faz uma pesquisa sobre o número de filhos, vai dizer, não, eu tenho 0, tenho 1, tenho 2. Você só vai me dizer uma quantidade inteira. Essa é uma variável quantitativa discreta. Agora, se o resultado ele pode também ser um resultado decimal, como por exemplo peso, altura, uns 70 quilos e algumas gramas, o resultado, ou seja, 50,7 quilos, 40,5 centímetros. Se a pesquisa gera dados na forma também decimal, então a variável ela é uma quantitativa contínua. Já se a variável ela apresenta como resposta uma característica ou uma preferência do entrevistado, a variável é qualitativa, que vai representar uma qualidade. E as qualitativas elas se classificam em nominais ou ordinais. Elas são nominais, como por exemplo, se trata de sexo, cor da pele, curso de graduação, nacionalidade, quando os valores são expressos por atributos. E a outra opção é ser ordinais, quando a variável segue uma ordem, mesmo não podendo ser medida. Por exemplo, a escolaridade, o cargo em uma empresa, patente militar. Então, a qualitativa ordinal quando representa uma ordem. Então, resumindo aqui, a variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Se ela é qualitativa, pode ser nominal ou ordinal. Se ela é quantitativa, pode ser discreta ou contínua. Por exemplo, um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamento de uma companhia. Usando informações obtidas do departamento pessoal, ele elaborou a tabela seguinte. Certo? Então, a pesquisa foi feita aqui com 15 pessoas, tá aqui os números de 1 a 15. A primeira resposta é relacionada ao estado civil. Percebam, pessoal, aqui que a resposta pode ser solteiro ou casado. Então, aqui ó, nem tem número. Então, aqui a gente já descarta a possibilidade de ser quantitativa. Como é só solteiro ou casado, então essa variável é qualitativa e ela é nominal. Agora, o grau de instrução também não traz números. Ela é qualitativa, só que como representa ensino fundamental, ensino médio, pessoal, perceba que segue uma ordem. A criança primeiro vai para o ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior. Então, o grau de instrução ele é um qualitativo, mas é ordinal. Vai seguindo uma ordem. Então, a qualitativa ordinal. O número de filhos, como eu já até acabei de falar, agora há pouco, eu vou representar dados numéricos e com números inteiros. Tenho um filho, não tenho filho, tenho 2 filhos. Então, isso aqui é uma quantitativa discreta. Já o salário, aqui eu percebo que a representação tanto com número inteiro quanto número decimal. Quantitativa contínua. Se representam números decimais, representam uma quantitativa contínua. A idade aqui tem em anos e meses. Se está em anos e meses, é porque não posso representar só por um valor inteiro. Então, aqui, quantitativa contínua. A região de procedência, a resposta interior, capital, outra. Então, isso aqui é qualitativa nominal. A representação gráfica, pessoal, quando você faz uma pesquisa, facilita muito quando você representa esses dados em um gráfico, porque já facilita a visualização. Você olha aqui, você já enxerga qual o maior, qual o menor, que facilita muito a sua visualização quando você representa os dados em gráficos. Aqui, os tipos de gráficos. A gente pode representar no gráfico de barras. Aqui, gráfico de barra vertical ou horizontal. Temos o gráfico de linha que segue uma poligonal. Temos o gráfico de setores. E temos o histograma. O histograma que é quando você quer representar dados que estão em um intervalo.
em intervalo. Pessoal, eu vou deixar disponibilizado para vocês aqui para consulta, ó, tanto uma apostila aqui, que é um livro de estatística da Rede ETEC, que eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês clicarem e direcionar vocês para lá, e alguns vídeos a respeito dos conteúdos dessa primeira unidade. Então, esse material vai estar em PDF para você, você clica e ele lhe redireciona. Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.